Tiago, o conhecimento jurídico, o produtor rural não dá mais só para produzir, plantar, colher e vender. Ele tem que ter um pouquinho de conhecimento jurídico, né? Porque é uma ferramenta também de gestão dentro da própria propriedade. E é claro que ele não precisa ser especializado, né, em direito, mas um pouquinho de conhecimento, ou saber que ele tem que buscar esse conhecimento. Fundamental, Joyce. O produtor rural hoje ele precisa, eu diria que não é um conhecimento superficial, ele precisa ter um conhecimento até aprofundado em alguns casos, porque muitas vezes, Joyce, quando o problema chega, e às vezes ele acontece, por mais que a gente atue preventivamente, ele acontece, mas quando o produtor está munido dessas informações, a solução desse problema é muito mais fácil e rápida, né? Então, hoje a gente preza muito pela governança no setor rural. Então, o produtor rural precisa ter a sua propriedade, a sua produção na mão. Ele precisa entender sobre todos os setores. Claro, profissionais vão auxiliá-lo futuramente, mas ele precisa entender e saber qual caminho ele vai tomar ali para evitar problemas futuros. Porque às vezes acaba sendo punido justamente por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, muitas vezes existe um hábito que é reiteradamente praticado e o produtor rural não sabe que aquilo já não está mais, já não é mais o momento dele agir daquela forma. Então, assim, essa atuação do sindicato, da federação, visa exatamente dessa estrutura para ele conhecer da atividade, tomar as decisões de acordo com o caso concreto dele. Então, assim, não ver em rede social e aplicar. Ele vai receber a informação com neutralidade da federação, do sindicato, e quando ele quiser um aprofundamento, o sindicato da cidade dele tem total condições de dar esse aprofundamento e dar esse apoio para ele na base. Agora, a FAESP tem uma cartilha, Defesa da Propriedade Rural. Qual que é o objetivo dessa cartilha? Joyce, essa cartilha, ela nasceu inclusive dessa nova sistemática que a gente tem adotado, que é dessa troca mais direta com o sindicato rural e com o produtor na base, né? Ela nasceu de uma necessidade que nós na FAESP não tínhamos conhecimento, né? Então, o sindicato levou, através dessa nossa conversa com os sindicatos, uma necessidade que a gente não sabia. Tem muito produtor rural que tem uma arma de fogo na propriedade rural que ele herdou ou que ele pegou por necessidade e ele não sabia como regularizar aquilo. Ele não sabia sequer qual era a função daquela arma de forma legal, como ele poderia utilizar aquela arma de fogo na defesa da propriedade. Porque hoje, Jorge, só fazendo aqui um parênteses, a gente sabe que existem regiões do estado, regiões rurais, que tem um acesso muito restrito, né? Então, estrada de terra, difícil de chegar. Então, faz parte da proteção da propriedade rural alguns produtores terem uma arma de fogo ali na propriedade. Mas ele não sabia diferenciar o que era posse, o que era porte de arma, como ele tinha que fazer para regularizar, como ele tinha que fazer para entregar aquela arma que não era passível de regularização. Então, nasceu disso, de uma troca com os sindicatos rurais, a necessidade de fazer uma cartilha mais robusta para orientar esse produtor. Então, a cartilha tem exatamente essa finalidade. Ela não objetiva motivar o produtor rural a adquirir uma arma de fogo, mas sim trazer a informação para aqueles que queiram ou aqueles que têm uma arma de fogo dentro da propriedade, regularizar e atuar de forma legal. Aproveitando que você tocou nesse assunto, até quem está na cidade sempre confunde ou às vezes não sabe o que é posse e o que é porte. Qual que é a diferença? Posse é dentro da propriedade rural. Então, dentro da propriedade rural, para a segurança da propriedade, você pode manter uma arma de fogo ali, né? E aí, no caso, quando há uma invasão da sua propriedade, dentro dos limites legais, você pode utilizar para proteção da vida. Porte já é você portar essa arma de fogo para onde você vai, em condições específicas, né? Tem todo um regramento, é um tipo de licença totalmente diferente, a necessidade é diferente, então muitas vezes isso não estava claro para o produtor rural. Isso é importante, que o produtor que tem a posse da arma, ele não pode sequer sair da porteira da fazenda com aquela arma de fogo, né? Então, esse esclarecimento foi essencial para o produtor rural entender quais são os limites de uso para a segurança. Então, né? Possivelmente, aquele produtor que herdou uma arma, que tem essa arma em casa, ele tem que regulamentar, né? Porque ele pode sofrer consequências. Talvez ele consiga a posse, não o porte, mas a posse talvez é um processo mais facilitado para ele. Muito mais simples, né? Tem totais condições dele regularizar aquela arma de fogo para posse, para manter dentro da propriedade rural. Ele pode expandir para um porte de arma, se houver a necessidade, né? E, inclusive, existem algumas armas de fogo que não são passíveis de regularização. Então, a gente orienta ele qual é a forma ideal para ele promover a entrega daquela arma de fogo e o transporte de forma segura. Então, tem tudo isso na cartilha, está bem completa. A gente tem tido uma ajuda do setor econômico ali da FAESP, do setor de comunicação
da FAESP para a gente mudar um pouco essa abordagem, a comunicação e facilitar a compreensão do conteúdo da cartilha ali. Nós já colocamos aqui que muito produtor acaba sendo punido justamente por não saber, né, por desconhecer. A gente sabe que informação e conhecimento é tudo. Há os riscos jurídicos para o produtor, né, justamente pela falta de orientação. E a FAESP vem aí fazer um trabalho preventivo. Essa é a palavra, viu, Joyce? O nosso presidente sempre toca muito nessa questão. Vamos agir preventivamente, porque agindo preventivamente você reduz o custo para regularizar e, eventualmente, como eu disse, imprevistos acontecem, mas bem preparado, agindo preventivamente, a solução fica muito mais fácil. Agora, reforçando o que você já colocou aqui, a cartilha não incentiva o uso de armas de fogo, mas sim os cuidados legais que o produtor tem que ter em relação à posse, porte, enfim. E a cartilha também aborda responsabilidades, né? Além dos direitos. Quais aí os principais direitos? Assim, o direito à posse e o porte de arma ele é constitucional, né, para a segurança do cidadão. Existem obrigações muito diferentes para cada um dos tipos de autorização para uso de arma de fogo, né? E o produtor rural, ele precisa entender, porque existem várias peculiaridades, onde ele pode treinar, como ele pode armazenar aquela arma, a forma segura, a forma legal, porque a nossa ideia, Joyce, como você falou, não é incentivar, mas é não deixar que aquele produtor rural seja pego desprevenido por desinformação. Então, é levar a informação até o produtor rural e ele vai decidir. Como eu falei no começo da nossa conversa, a ideia é capacitar o produtor rural para que ele tome de forma eficiente, de forma adequada, as próprias decisões. Então, se ele tem aquela arma de fogo que foi uma herança do avô dele e está ali, ele quer regularizar, ele quer entregar, ele quer entender como ele pode utilizar esse mecanismo para defender a família, defender a propriedade dele. Então, está tudo ali sem ter um viés de incentivo, né? O viés ali é unicamente informativo para que o produtor rural tome as decisões. Essa cartilha é física, digital? De que forma que o produtor pode ter acesso? Por meio dos sindicatos? Ela tem, nas duas versões, a gente tem a parte impressa que é encaminhada para os sindicatos. Dentro do sindicato, o sindicato sempre é o nosso material do jurídico, Joyce. A gente deixa um QR Code para aquele produtor que vai direto no sindicato, ele baixa a cartilha no celular dele, ele tem acesso também no portal da FAESP. No portal da FAESP tem uma área do jurídico com todo o material, cartilhas, vídeos que a gente elaborou, então fica tudo ali facinho para o produtor poder acessar. Vocês recebem muitas demandas por meio dos sindicatos aí de produtores com muitas dúvidas, às vezes só buscando uma orientação mesmo, né? Exatamente. O sindicato faz esse papel, como eu te disse, da conversa direta com o produtor, do aprofundamento ali no problema, no levantamento das questões regionais, né? E a FAESP disponibiliza esse material para fácil acesso. Então, assim, a gente tem feito uma divulgação grande desse material. Muitas vezes o material, antigamente ele era um pouco mais complexo, mais difícil de assimilar, e a gente tem trabalhado para mudar isso, tá, Joyce? A gente tem usado muito as redes sociais. As redes sociais são aliadas aí do sindicato, da federação, o WhatsApp todo produtor rural hoje tem. Então, para encaminhar a cartilha, o produtor baixar, ele vê que o material é de fácil acesso, é fácil assimilar, então ele consegue assimilar bem a informação ali.